Oi, Fernanda. Olá, tudo bem, Gostei do Daisy? fundo. Ah, Que obrigada! lindo! Personalizado. Ah, isso Tem que aí, né? ser. Temos que vestir a camisa. Isso aí. Tá tudo bem? Tudo bem, e Tudo você? ótimo, tudo ótimo. Ah, Fernanda, que é a bom, primeira vez, muito bom estar aqui conversando com você é a hoje. primeira vez que a gente vai falar de acomodação especificamente, né? A gente não fez nenhuma live sobre esse assunto. Porque apesar de ser o nosso serviço secundário, né, porque o principal é o curso, mas o curso ele sempre vem com acomodação e sempre gera muitas dúvidas, né? As pessoas sempre têm muitas dúvidas em relação ao tipo de acomodação, o que escolher, o que será que se encaixa melhor no meu perfil, e fora as histórias de terror, né? Que todo mundo, alguém que viu a vizinha do fulano ficou na casa de família e foi horroroso e tal. Então, a gente vai esclarecer aqui algumas dessas questões e dessas lendas aí também, né? Que tem sobre casa de família e as outras acomodações. Pois é, o quanto a acomodação é importante, né? E faz muita diferença no sucesso do intercâmbio. A gente sabe o que esperar da escola, a gente sabe o que esperar dos cursos, né? Mas quando a gente fala de acomodação, tem muitas opções e tem cada tipo de acomodação para cada perfil de estudante. Então, é muito importante que o estudante faça uma boa escolha. Né? Eu sempre brinco, né? O que foi bom para o meu amigo pode não ser tão bom para mim. Né? Então, é muito importante a gente avaliar o perfil do estudante, avaliar o perfil de cada acomodação, para que eles tenham uma boa experiência. Sim, com certeza. E é legal que agora, né, Fernanda, acho que o intercâmbio foi se tornando mais popular e tem várias opções, né? Eu lembro que quando eu fui fazer intercâmbio, nem foi me oferecido uma opção que não fosse a casa de família. Então eu só tinha essa Uhum. opção. Na verdade, não sei se não existia faz 10 anos ou se realmente não me ofereceram. Mas todo mundo que eu conhecia era casa de família, não conhecia ninguém que estava numa residência estudantil, pelo menos não assim, logo a princípio, né? Algumas pessoas depois acabavam se mudando, quem ia ficar mais tempo, mas as agências ofereciam apenas as casas de família. E agora não, Exata, agora a gente vê que já tem várias acomodações, várias opções, né? Tem até opção privativa de apartamento, que é super bacana para famílias. Então, acho que foi uma coisa que evoluiu bastante também. exatamente. Hoje a gente tem cada tipo de acomodação para cada perfil de estudante. Né? Exatamente o que você falou. Há alguns anos atrás, não era tão comum ter outras opções de acomodação a não ser a casa de família, né? Que a gente chama de homestay, que ainda é o produto mais É, popular, né? Principalmente no no Canadá. Canadá. É o nosso produto mais vendido. Então, ainda é um produto bastante popular no Canadá. Mas nem todo mundo tem o perfil para ficar hospedado numa casa de família. Por isso, a gente consegue oferecer outros tipos de acomodação, que no caso são as residências e os apartamentos privativos também. Se você quiser, a gente pode falar um pouquinho mais de cada um deles, né, com Vamos, alguns detalhes. vamos sim, Fernanda. Acho que a gente. Vamos começar falando da casa de família, que acho que é o mais comum mesmo para o Canadá, né? Acho que culturalmente o canadense ele está muito acostumado com essa acomodação, receber estudantes internacionais e se popularizou muito. Então a gente vê que os estudantes já procuram às vezes casa de família e a gente oferece, eles até já gostam, porque já é muito comum, conhece alguém que já ficou em casa de família, né? Essa coisa toda. É, como são escolhidas as famílias, né? Que é uma coisa que as pessoas gostam de. Algumas pessoas até perguntam, ah, mas eu vou poder escolher a família, como se a gente fosse enviar um catálogo de famílias com as fotinhos e ela A pudesse grande escolher com quem pergunta. ela vai morar. Mas não é bem assim, né, que funciona. Exatamente. Essa é nossa responsabilidade, né, Deise? Assim, até falando um pouquinho da Casa Toronto, Casa Vancouver, bem rapidamente, nós somos uma empresa especializada em acomodação, né? Então, nós nascemos da necessidade de prestar o melhor serviço em acomodação, oferecer melhor
opções de acomodações para os nossos estudantes, né? E uma das vantagens de se fazer, né, a acomodação com uma empresa especializada em acomodação é porque a gente sabe o que está fazendo. Né? A qualidade das nossas famílias, a qualidade das residências, dos apartamentos, a gente consegue aí com um leque bastante grande de opções e consegue dar um suporte muito bacana para o estudante. Né? Então, a nossa responsabilidade é bastante importante em escolher o melhor estudante para ficar com uma família. Né? Da mesma maneira que a gente tem estudantes ansiosos para encontrar sua família hospedeira, a gente tem famílias hospedeiras ansiosas para encontrar o estudante. Né? Todas as nossas famílias são selecionadas. Né? A gente busca onde uma outra pergunta também, né? Onde essas famílias são encontradas? Onde vocês buscam essas Sim. famílias? Em igrejas, clubes, associações, e a gente faz essa busca. Todas as famílias são visitadas, né? A gente visita, além da primeira visita para saber se aquela família está apta a receber um estudante internacional, vai entregar uma série de documentos, a gente revisita essas famílias com uma certa frequência. E isso é muito importante para a gente, né? Para saber se a família está oferecendo um ambiente saudável, um ambiente confortável, se o estudante vai ter tudo o que ele espera naquele ambiente familiar, né? As famílias, elas oferecem 2 planos de refeições. A gente tem uma opção que é o café da manhã e o jantar, que a gente chama de half board, ou o full board, que é o café da manhã, o almoço e o jantar. Lembrando que no Canadá, diferente do Brasil, o jantar é a principal refeição. É onde todos sentam à mesa, né, para fazer uma refeição completa. Né? E o almoço, quando o estudante contrata a opção com 3 refeições, o almoço vai ser um packed lunch. E o que é isso, né? Um sanduíche, uma fruta, um suco, para um almoço rápido. Provavelmente ele vai comer na escola. E daí o jantar, que é a principal refeição, e acontece cedo, por volta de umas 5h30, 6, 6h30, as famílias já estão jantando. E essas famílias, elas são orientadas a ter aquela interação com o estudante, aquela troca cultural com o estudante no jantar. Então, se você tem um perfil de estudante que ainda quer ter aquela imersão na cultura, aquela troca, praticar o inglês com a família, é durante o jantar que isso vai acontecer. E lembrando que o jantar é cedo. Eu tenho muitos estudantes que questionam, mas eu não encontro com a minha família, a hora que eu chego a família já jantou. Sim, né? Uma família hospedeira, né? Você está entrando na rotina daquela família e é seu dever seguir algumas regras. E se for do seu interesse ter esse contato com a família, é durante o jantar que eles terão o family time, né? A gente chama de family time. Eu acho que assim, é importante o estudante entender que ele é o convidado, né? Então, assim, a família está te recebendo, mas a família não vai mudar a rotina dela porque você está chegando lá. Até porque no Canadá é muito comum as famílias receberem mais de um estudante nas casas. Então, é comum ter 2, 3, às vezes até mais estudantes de outros países. Então, assim, você tem uma cultura que o jantar é às 9, mas lá na casa também vai ter um europeu que tem uma outra cultura, vai ter um asiático que tem uma cultura diferente, e tá todo mundo se adaptando, né? E eu acho que faz parte também do intercâmbio você entrar, fazer a imersão cultural completa, que é viver uma vida de canadense. Então, né, precisa. Eu lembro muito disso, assim, eu tinha que chegar em casa super cedo para jantar, e eu queria jantar. É legal você jantar com a família, porque é o único momento. Porque, assim, gente, as famílias também têm as rotinas delas, então. A casa que eu fiquei era o pai, a mãe e 2 filhas adultas, e as meninas trabalhavam, o pai trabalhava, a mãe trabalhava part-time, então às vezes ela estava em casa, às vezes ela não estava, mas na hora do jantar, especificamente, todo mundo estava em casa, todos eles. Então é a hora que a gente conseguia interagir, né? O café da manhã era aquela correria, cada um fazia o café da manhã no seu horário, saía, ninguém nem se via, assim, a gente nem se encontrava na casa.
E todo mundo passava o dia fora e à noite, né? 6 horas. A gente se encontrava para É, jantar, mas é bem isso que a Fernanda falou, é o interesse de conversar com a família e de absorver o que eles tinham para passar e treinar o inglês era meu, não é deles, né? Lógico que eles também tinham interesse né, nos estudantes, eles têm esse interesse, mas eles não vão te obrigar a chegar, né, no horário e tal. Então, é um esforço que a gente faz, mas eu chegava, às vezes eu saía de novo, é super tranquilo também. exatamente, são prioridades, né, Deise? Assim, eu já fiz alguns intercâmbios, eu adoro ficar em casa de família, né? E em alguns intercâmbios, principalmente aqueles de curta duração, eu queria aproveitar a cidade, eu queria sair com os Sim, meus amigos. Então eu combinava com a família, olha, hoje eu não volto para o jantar, você pode guardar o meu jantar, que a hora que eu chegar eu como. Então são prioridades que o estudante vai ter que escolher, né? Se for interesse dele ter aquele contato, aquela troca cultural, é durante o jantar que isso acontece. Caso ele não consiga voltar todas as noites, também não é problema, né? Mas sim, tem algumas famílias que pedem para que o estudante avise, né? Se ele sim, não volta para o jantar, ou se é para guardar o jantar deles, né? O estudante que opta por ficar numa casa de família, como você mesma disse, né? É saber que vai entrar na rotina ali daquela família. E a família tem regras, né? Então, por exemplo, a família pode ter um limitador de tempo de banho. No Canadá, eles têm uma consciência, né? Eles estão um passinho a mais na nossa frente com relação a consumo de água, a sustentabilidade. Então, olha, você tem 15 minutos para tomar seu banho. Ai, mas eu gosto de tomar 2 banhos por dia. Eu tomo um banho de manhã e eu tomo um banho à noite. Posso tomar um banho de 5 minutos de manhã e um banho de 10 minutos à noite? Tem algum problema? A comunicação é o é muito sucesso do importante. intercâmbio quando a gente fala de uma casa de família, né? Às vezes é uma dúvida, ai, meu quarto está muito frio, eu estou passando frio. Pergunta para a família, às vezes é só aumentar o aquecedor, né? Ou a família vai te dar mais Cobertor. um cobertor. Então, é muito importante essa comunicação, e é nessa comunicação que você vai estar praticando seu inglês, que você vai estar, né, interagindo ali naquele ambiente familiar. E aproveitando esse gancho, né, falando da rotina, da família, a gente tem que lembrar que o Canadá ele é um país multicultural. Né? Muitas vezes o estudante pensa, eu vou morar numa família canadense, né? Pai, mãe, loirinhos de olhos azuis, com as crianças, 2 cachorros e por aí vai. O Canadá não é isso. O Canadá ele é um país multicultural, um dos países mais multiculturais do mundo. Toronto é a cidade mais multicultural do mundo. Então, mais de 50% da população de Toronto, por exemplo, é de imigrante. Então, a gente sabe que o Canadá é formado por diversas nacionalidades. É um país jovem, é um país muito jovem, formado por diversos imigrantes, né, que estão lá a sua segunda ou uma terceira geração. Mas os estudantes eles têm que saber que o inglês é falado como principal idioma dentro da casa. Uhum. Então, isso é muito importante. Pode ser uma origem italiana, mas dentro da casa vai falar inglês, principalmente na presença do estudante. Uma descendência asiática e por aí vai, mas o inglês é o primeiro idioma falado dentro de casa. E a família também, obviamente, né? O inglês deles é um inglês nativo. Então, quando a gente fala, né, que a família às vezes tem uma origem de um outro país, que é super comum, Canadá, mas o inglês deles é inglês nativo. Então, assim, eles falam inglês super bem, então o estudante não vai ser prejudicado nesse sentido, né? Porque às vezes a gente fala, mas então vai falar inglês com sotaque, sei lá, japonês. Não, não é isso. O inglês deles é nativo, é claro que todo mundo tem seu sotaque, mas eles falam inglês perfeitamente. Então não vai ter nenhum tipo de barreira de idioma, Sim, obviamente. exatamente. E por isso o Canadá ele é um país tão procurado, né? Tá no top da lista de países para fazer intercâmbio. O canadense ele é muito solícito, o inglês não tem tantas gírias se a gente comparar com outros países, A então pronúncia também é né, fácil. falam
Exato. E por que, né? Eu sempre gosto de falar, né? O porquê que o Canadá está no topo da lista em busca do destino para intercâmbio. Porque muitos que moram lá também já foram estudantes, já passaram por todos os medos, anseios, né? Que os nossos estudantes vão passar. No Canadá, hoje não, sempre foi assim, né? O meu primeiro intercâmbio foi no Canadá há muitos anos atrás, não tinha celular, então nas ruas era abrir o mapa para ver Sim. onde tá, para onde ir. 30 segundos que você abre o mapa, a pessoa chega do seu lado e vai perguntar se Se você você precisa precisa de de ajuda. ajuda. Hoje são 30 segundos olhando no celular, né? Que a gente está lá olhando no mapinha no celular. Vai parar uma pessoa e vai perguntar se você precisa de ajuda. Isso é muito comum no Canadá. O estudante menor de idade, ele é muito bem acolhido, e não só o menor, né, mas principalmente o menor de idade, quando os pais, né, ai, mas será que eu tenho, né, um medo de mandar meu filho para um outro país? O Canadá é um país super seguro, um país onde a população é muito solícita e o sucesso é certo. Eu sempre falo também, para menor de idade, lógico, o Canadá é para todos, mas eu sempre falo assim, quando eu tenho os pais mais preocupados, eu sempre falo, então manda para o Canadá que você vai ficar tranquilo, porque o Canadá não tem problema nenhum e as pessoas acolhem muito bem, então ele não vai passar problema nenhum, né? Assim, nada muito grave, tenho certeza. E, Fernanda, onde que as famílias moram, né? Porque assim, como que a pessoa vai fazer para ir para a escola? Provavelmente ela vai ter que pegar um transporte, mas no geral as famílias moram em que regiões? Quanto tempo que elas vão levar para chegar na escola? Ótima pergunta. As famílias que hoje recebem estudantes moram mais afastadas do centro da cidade, onde estão a maioria das escolas, né? Então, necessariamente, o estudante vai precisar de um transporte público para chegar na escola. Em média, 40, 45 minutos de transporte. Lembrando que as famílias devem morar próximas de ponto de ônibus, de estação de metrô, para facilitar esse deslocamento do estudante. Pode chegar até 1 hora, mas isso é alto verão, quando a gente está com uma demanda bastante grande. Mas, em média, 40, 45 minutos de deslocamento. Lembrando que, tanto em Toronto como em Vancouver, o transporte público é muito bom e é muito agradável, né? Quando eu rodo aí o Brasil, dando treinamento, né, sobre as acomodações, eu sempre faço uma comparação, né? É diferente da gente ficar 40, 50 minutos num trânsito de São Paulo do que 40, 45 minutos em Vancouver, onde aquela paisagem é maravilhosa, aquelas montanhas, muito verde. Então, é muito agradável esse deslocamento. E é bem tranquilo. É bem tranquilo, os estudantes acabam se acostumando e faz parte também da experiência, né? Dentro do metrô, você vai ouvir várias pessoas falando, vários idiomas, onde você vai treinar o seu ouvido, então tem que aproveitar também essas oportunidades, né, para imersão também ali naquela rotina, como vive mesmo um canadense, né? Hoje a grande maioria que usa transporte público, então os nossos estudantes também vão usar o transporte público para deslocamento. É verdade, o canadense ele é bem adepto ao transporte público, acho que também porque funciona muito bem, né? Então as pessoas costumam pegar o transporte no dia a dia e as famílias, né? Igual eu estava comentando, eles recebem 3, às vezes 4 estudantes, então as casas elas são muito grandes. Só que essas casas muito grandes, elas não ficam no centro, porque no centro que não tem espaço, né? No centro é o quê? Prédio, empresa. Exato. Escola, enfim, restaurantes são essas coisas. As famílias que querem ter um pouco mais de privacidade, que querem ter um espaço mais agradável, que às vezes têm filhos, precisam de quintal para as crianças brincarem, eles moram em lugares mais afastados, que eles vão conseguir ter esse espaço e principalmente pagar mais barato, porque o custo de você comprar uma casa ou até alugar em Toronto e em Vancouver, assim, é caríssimo, né? Então, no geral, as famílias, elas moram um pouquinho mais afastadas mesmo do centro, mas eu acho que no Brasil também é um pouco assim, né? A gente, pelo menos em São Paulo,
assim, as famílias costumam morar um pouco mais afastadas e 40 minutos de transporte público para a gente chegar num trabalho ou num curso que seja, para quem mora em São Paulo é super tranquilo. A gente até fala, mora perto, tá fácil, né? Porque, no geral, as pessoas É levam de 1 a 2 horas, né? Então, até esses 45 minutos está ótimo. São tranquilas, é isso mesmo. Mas o mais importante, Deise, assim, é os estudantes terem a ciência que eles terão que se adaptar ali àquela rotina. Né? A família, ela é novidade para o estudante, mas o estudante não é novidade para a família. Porque as nossas famílias... Ups, desculpa. As nossas famílias estão acostumadas a receber estudantes internacionais. Tem famílias que trabalham com a gente que recebem estudantes há 20 anos. Eu já recebi uma então, não, Fiquei impressionada. E a gente tem que lembrar também que hoje é um negócio no Canadá. Receber estudantes internacionais é um negócio e pode ser a única fonte de renda para aquela família. Então, as famílias hoje estão comprando casas maiores para receber estudantes, mais estudantes ao mesmo tempo. Então, é isso que você falou. Casas grandes ficam mais afastadas. Mas o mais importante é o estudante saber que eles vão poder contar com o nosso suporte. Né? Nós temos coordenadores exclusivos para estudantes, coordenadores exclusivos para a família, porque ao mesmo tempo que o estudante pode ter algum probleminha com a família, pode acontecer o contrário também. Sim. A família ter algum problema com o estudante. Acontece. E a gente tem coordenadores responsáveis para dar todo o suporte, tanto para a família quanto para os estudantes. Né? Esse suporte ele é 24 horas, 7 dias da semana. Os estudantes podem falar com a gente desde a chegada no aeroporto. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer problema, a gente está pronto para ajudá-los, né? Ai, mas eu tô tendo um problema com a minha família, não tá legal o clima, não deu match, que a gente fala, né? Não deu match. O que acontece? A gente vai entender o problema, né? Se for uma questão de adaptação, uma questão de alinhamento de expectativa, a gente vai conversar com o estudante, a gente vai conversar com a família. Mas em alguns momentos, isso não é possível. A gente vai ter que buscar uma outra família para aquele estudante. E isso vai ser feito. O mais importante é o estudante ter a ciência que ele pode contar com a Casa Toronto, Casa Vancouver, para dar todo esse suporte. E em português, né? A gente tem no nosso staff funcionários que falam português, que vai poder dar toda a assistência pro estudante em português. Sim, isso é muito legal mesmo. A gente sempre pensa no aluno, né? Mas é verdade isso. A família pode ter algum problema com o estudante. Mas assim, a gente trabalha há bastante tempo já, né? Com a Casa Toronto, Casa Vancouver, eu já tenho 5 anos aí que eu trabalho. E normalmente os problemas, assim, gente, é falta de comunicação mesmo. Às vezes é uma conversa que a pessoa tem com a família, pronto, resolveu tudo. Normalmente é isso, né? Ainda mais. Às vezes tem uma dificuldade com a língua e o estudante não tá conseguindo, né, deixar claro o que está incomodando, e aí acontece que ele acha que não está legal, mas normalmente se resolve, né? Isso que é legal. É isso mesmo. A grande maioria é de alinhamento de expectativa. Né? Um outro diferencial nosso, a gente oferece uma reunião de orientação toda segunda-feira. Então, é importante que o estudante, né, quando vocês, agentes, fazem a reunião de pré-embarque, né, que vocês vão entregar toda a documentação para o estudante, a gente, nessa carta, isso, já tem marcado, né, todos os nossos contatos, já tem o convite para essa reunião de orientação. Sim. E o que é essa reunião? A gente vai reforçar tudo que vocês, né, consultores, né, agentes, já informaram para os estudantes, a gente vai complementar com leis canadenses, choque cultural, regras de cada tipo de acomodação, e com isso a gente consegue minimizar 98% dos possíveis problemas. Com certeza. Então, a gente monitora o estudante
de muito perto, né? E com isso a gente consegue evitar problemas que muitas vezes é a falta de comunicação. Na maioria das E, vezes e, é a comunicação e é mesmo. possível ter experiências incríveis, assim, com a família. Eu já vi histórias maravilhosas, assim, que estudantes amaram e ficaram amigos das famílias. É bem legal. Mas, Fernanda, aí se, assim, aí, né, a pessoa realmente acha que não, casa de família não é para ela, né? Porque já é uma pessoa mais independente, costuma viajar sozinha, costuma ficar em hostel, já está super acostumada, aquelas pessoas que já são mais descoladas e não querem também ter esse compromisso com uma família, ter que seguir as regras e tal. Querem ficar mais independentes, então acho que aí a gente tem aí a gente entra com as opções, né, de residência estudantil e o apartamento, né? Exatamente. E os apartamentos, exatamente. Para quem não tem o perfil de família, né? Ninguém é obrigado a ter, É, né? Cada pessoa tem e busca, né? Em cada tipo busca o melhor, né? Para aquele perfil mais independente, aquele perfil mais maduro e flexível, a gente oferece as residências estudantis. E o que é uma residência? Nós temos apartamentos e casas onde eles irão compartilhar com outros estudantes, tá? Vamos imaginar um apartamento com 2 quartos, cada quarto pode ser individual ou duplo e a área comum vai ser compartilhada entre os estudantes. O que é área comum? Sala, banheiro e cozinha. Todas as nossas residências, tanto apartamento como casas, são totalmente mobiliados, cozinha equipada, o estudante consegue preparar uma refeição completa. O banheiro, né, que é a grande questão, né? O banheiro ele vai ser compartilhado no máximo entre 3, 4 pessoas. A gente tenta, sempre que possível, separar apartamento só de meninas, apartamento só de meninos, ou nas casas de estudantes, a gente tenta o andar só de menina e andar só de menino, mas é um tipo de acomodação que a gente recebe bastante casais, né? Então, o casal, ele vai ficar ou no apartamento só de menina, ou no andar. Então, em alguns momentos, a gente tem uma mistura por causa dos casais, tá? A gente recebe, como eu disse, a gente recebe muitos casais que têm a privacidade do quarto e vai dividir área comum com outros estudantes. Para ficar nesse tipo de acomodação, tem que ser maior de idade, lembrando que a maioridade em Toronto é 18 anos e a maioridade em Vancouver é 19 anos. Todos os custos já estão incluídos. Então, quando vocês apresentam, né, para o estudante o valor, o quanto vai custar, já está tudo incluído, né? Outra vantagem, internet, TV, ligação local para todo o Canadá, tem acesso à lavanderia. Então, o estudante já sabe tudo que ele vai encontrar por aquele valor. Tem um custo-benefício muito, muito bom. Mas o principal diferencial para quem busca uma residência estudantil é a localização. E a gente consegue oferecer localizações fantásticas, tanto em Toronto como em Vancouver. Em Toronto, todas as nossas residências ficam num bairro que chama St. Clair. St. Clair é um bairro residencial, mas pertinho do centro da cidade. No verão, né, primavera, verão, agora, né, já está fazendo bastante calor lá em Toronto, os estudantes conseguem caminhar até downtown. 25, 30 minutinhos caminhando, eles chegam bem no centro da cidade. Então, St. Clair é um bairro que fica próximo do centro, mas não tem aquela muvuca, aquele burburinho de centro de cidade. St. Clair tem bons restaurantes, bares, tem mercado, tem farmácia, tem tudo muito perto para o estudante. Das nossas acomodações até a estação de metrô, são 5, 7 minutinhos que o estudante vai precisar usar no inverno, principalmente. Né? Toronto tem temperaturas bem baixas, né? Então, o metrô vai ser o principal meio ali de deslocamento e tá 5, 7 minutinhos caminhando. Então, a localização é fantástica, pessoal. Só entrar no Google, colocar a estação de metrô St. Clair, vocês vão conseguir visualizar todo o entorno ali. É muito, muito legal. Indo para Vancouver. Vancouver é um pouquinho diferente de Toronto,
porque a gente tem diferentes endereços. Vancouver tem o centro da cidade, né, o centro de Vancouver, que é bem pequeno, onde estão praticamente todas as escolas de idiomas. E fora do centro da cidade. Então, a gente oferece opções de acomodação no centro e fora do centro. Fora do centro, nós temos duas opções, que é a Granville e a Howard. São casas de estudantes. E no centro da cidade, a gente oferece uma casa, que a gente chama de Barclay, e os apartamentos, que a gente chama de downtown. Tá? Uma coisa bem legal também, que nas casas de estudantes, a gente tem um coordenador que mora junto com os estudantes. Eu não quero ficar em casa de família porque tem muita regra. A residência estudantil é oba-oba. Não, nem tem tanto. muitas regras também, né? E a gente tem um coordenador que mora junto com aqueles estudantes para facilitar o convívio, né? Tem regras para facilitar o convívio. Isso é muito importante. Dar aquele puxãozinho de orelha naquele estudante que deixou comida fora da geladeira, Louça. que não lavou sua própria louça. Só que e para o bem também, né? Então chega datas comemorativas, por exemplo, Thanksgiving ou Natal, esse coordenador reúne todo mundo, faz um jantar especial. Então é muito legal, ele é uma peça fundamental para o convívio ali dos estudantes. Fernanda, aí Vancouver, então assim, acho que a acomodação que fica em downtown, provavelmente o estudante consegue ir andando para as escolas, porque downtown é realmente muito pequeno e você consegue fazer quase tudo andando ali. As que estão fora do centro, aí ele teria que usar um transporte público, eu imagino. Quanto tempo mais ou menos ele vai levar de deslocamento? Sim, fora de downtown de Vancouver, transporte público, em média de 20 a 35 minutos. A Granville, por exemplo, a que está mais próxima do centro da cidade, 20 minutinhos é um ônibus só. Né? Tem um ponto de ônibus na frente da nossa residência. E a Howard está um pouquinho mais distante, mas 35 minutos. Então, é muito prático o acesso para o centro da cidade. E como você disse, né? Quem está em downtown, quem está no centro da cidade, está walking distance para todos os lugares, né? Para todos os bons restaurantes, para as baladas e também para as escolas. Sim, sim. Você paga um pouco mais caro, bastante, mas você está perto de tudo, né? Você não tem o custo de transporte. Mas sabe que vale a pena? Às vezes, né? É legal o estudante fazer a conta, né? Sim. Porque quem fica em downtown, muito difícil precisar comprar o passe mensal de transporte. Sim. Então já tem uma economia aí de mais ou menos $120 por mês, né? Até para deslocamento, a gente sabe que o transporte chega uma hora à noite que para. Então, para, Vancouver para super cedo. Dependendo de onde você mora, tipo o pessoal que mora em North Vancouver, por exemplo, é super cedo. Eu lembro que tinha às vezes amigos que tinham que ficar na minha casa ou na casa de alguém lá, porque não ia ter mais transporte para voltar para casa, né? Então, é isso mesmo. Dependendo de onde você mora, acaba o transporte, não tem mais. Tem que fazer uma continha. Aqueles mais baladeiros, que não querem sair toda noite, às vezes vale a pena pagar um pouquinho mais e ficar no centro da cidade. Mas as duas opções são muito legais. E são endereços, mesmo os endereços fora do centro da cidade, que precisa de um transporte público, é uma região que oferece tudo para o estudante também. Ali, mercado, né, farmácia, não vai precisar ir toda hora para o centro, por exemplo. Né? Vai precisar no estudante, no caso, para estudar, mas ele consegue fazer compras, por exemplo, no bairro, né? Que é até mais barato também do que você fazer em downtown. Então tem isso também, né? Você consegue fazer outras coisas no seu bairro, você não tem que ficar toda hora indo para downtown. Exatamente. E aí, Fernanda, e aquelas pessoas que querem alguma coisa mais privativa, às vezes, não sei, já tive, por exemplo, as pessoas que eu mando para esses apartamentos normalmente são casais, né?
ou até famílias, porque às vezes vai com o filho, né? A gente vê muito hoje em dia famílias procurando fazer intercâmbio, às vezes só o pai ou só a mãe vai estudar, mas vai a família com um filho ou com dois filhos. E a gente sabe que as residências das escolas só aceitam quem vai estudar. Quem não for estudar não pode ficar na residência das escolas. Então, também é um dos motivos que a Casa Vancouver e a Casa Toronto são vantajosas para essas pessoas, porque não necessariamente a família inteira tem que estar estudando, porque se você está dentro de um apartamento, só você, né, só sua família, não tem problema que todos os membros da família não estejam estudando. Então, acho que o apartamento é esse perfil mesmo, né? Exatamente. O apartamento privativo, o nome já diz, né? Então, é todo apartamento exclusivo para o estudante. Para quem que a gente indica esse tipo de hospedagem? Para casais que queiram, que buscam privacidade, para famílias, para um executivo que vai trabalhar part-time, precisa de um ambiente mais tranquilo para trabalhar, ou simplesmente para aquela pessoa que quer pagar um pouquinho a mais pela sua privacidade, tá? O apartamento também, como as residências, é um apartamento totalmente mobiliado, cozinha equipada, todos os custos já estão incluídos. Então, para aquele estudante que está indo para um curso de longa duração, por exemplo, que vai fazer um college no Canadá, né, 2 anos, é uma ótima opção. E ele está indo com a família, uma ótima opção, porque ele chega, ele já sabe o que ele vai encontrar e ele vai ter tempo para buscar algo, né, melhor para a família depois de um tempo. Tá? Então, é uma ótima opção para aquela chegada. Né? Nos apartamentos, a gente... tanto nos apartamentos como na residência, agora falando dos dois também, a gente oferece serviços como de limpeza. A gente tem uma empresa de limpeza que entra toda semana para fazer a limpeza dos apartamentos para os estudantes, né? Uma limpeza básica, e é responsabilidade do estudante, por exemplo, lavar sua própria louça, manter seu quarto limpo e organizado. Então, isso é para os dois, né? Para os apartamentos também. Falando mais no detalhe dos apartamentos, a gente oferece 3 tipos de apartamento. A gente oferece o Bachelor. Bachelor é um estúdio, tudo no mesmo ambiente. Então, é um apartamento menor, sala e quarto, o mesmo ambiente, uma cozinha pequenininha, mas tem tudo, e um banheiro. Depois a gente tem o apartamento de 1 dormitório e um apartamento de 2 dormitórios. O apartamento de 2 dormitórios, a gente acomoda famílias de até 5 pessoas. Caramba! A gente tem apartamento... Sim, os apartamentos são bem grandes. A gente tem apartamentos pet friendly. Então, se a família que tá de mudança para o Canadá e vai levar o seu animalzinho, o seu gatinho, o seu cachorrinho, fala com a gente. A gente tem apartamentos para acomodá-los, né? Provavelmente as escolas não, eu acho que eles não conseguem ajudar com relação a isso, sentido, né? Então, é bem importante. É bem importante o estudante, né? O estudante vai sair daqui do Brasil sabendo o que ele vai encontrar. A gente tem vídeos das acomodações, a gente tem fotos que a gente tenta, de uma certa maneira, tangibilizar a experiência do estudante antes da chegada. E chegando lá, ele vai ver que é exatamente o que ele viu. Diferente. O meu estudante ele prefere buscar um Airbnb, por exemplo. Ok, é uma opção. Eu mesma já fiquei hospedada em Airbnb. Mas pode ser que você tenha um problema lá na frente e quem vai poder te ajudar a resolver? Né? Comprando o período de acomodação com a gente, com a Casa Toronto, Casa Vancouver, tem a Be-Education para ajudar, a Casa Toronto, Casa Vancouver para ajudar e com qualquer imprevisto, qualquer problema que o estudante venha a ter. O mais importante é ele ter essa ciência. E a segurança, né, que a gente consegue. Eu acho que quando as pessoas estão fazendo
às vezes é a primeira viagem, ou às vezes é esse caso que você falou que hoje a gente tem bastante famílias que estão realmente se mudando, né? Então, indo para começar um college e tal. Acho que o mais importante é você ter uma segurança de saber que você vai chegar lá e você não vai passar nenhum perrengue com a sua família, né? Não vai ficar uma situação desconfortável para você, porque assim, a gente já tem que lidar com tantas coisas quando a gente vai para outro país, né? De mudança cultural, é tanto estresse ali quando você chega, que se você ainda tem um estresse com a acomodação, assim, é uma coisa a mais para você se preocupar, né? Então, acho que faz toda a diferença, igual você falou. É isso mesmo, a acomodação, ela muda o seu intercâmbio, assim, é super importante. Você pode ter uma experiência maravilhosa, incrível, às vezes a pessoa nem foi para a melhor escola, mas ela foi tão bem acolhida pela acomodação que a experiência dela, no geral, ela acha que é excelente. E você pode ter alguém, né, que não foi para uma escola super legal, melhor escola, mas a acomodação não foi legal, então a pessoa já tem aquela impressão de que a experiência, no geral, não foi boa. É bem assim. Exato, exato. E como a gente falou, né, desde o início, a acomodação tem um peso bastante grande no sucesso do intercâmbio. Uhum. E deixa com quem faz isso, né, com quem é especialista nisso. Então a gente consegue, aí a gente tem conseguido feedbacks muito positivos, né? Eu convido os estudantes aí a dar uma olhada nas nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook. A gente tem depoimentos de estudantes, né, fotos, vídeos, a gente sempre, né, tá atualizando para passar informações e para tangibilizar a experiência, né? Tentar, de uma certa maneira, tangibilizar a experiência do estudante que a gente, né, o que mais a gente preza é o conforto e a satisfação do estudante fora, né? É tão difícil a gente, né, tá num país diferente, com uma língua que não domina, com uma cultura diferente. Então a gente está lá, né? A gente tem, como eu disse também, né? A gente tem uma equipe, uma parte da equipe que fala português, que vai poder dar todo o suporte ali para os nossos estudantes. Sim, eu também tenho tido feedbacks ótimos, né? Por isso que a gente tem essa parceria há tanto tempo, porque se é uma coisa que a gente não quer ter, é problema com acomodação. Você sabe que a gente não quer ter problema com acomodação, porque normalmente é o que dá problema mesmo. Então, só o fato da gente saber que estamos mandando para um parceiro que não vai ter problema já é um alívio, assim, sabe? É muito bom. Fernanda, e agora um assunto que a gente sempre acaba falando, né? A gente está todo mundo aí em quarentena, as fronteiras estão fechadas ainda, né? Então, nós, os estudantes, a gente está postergando, está jogando para frente, porque os estudantes não podem viajar ainda. E uma dúvida, né, que eu já tive também, e alguns estudantes que também já reservaram, a Casa Toronto já está tudo reservado, só que não vão poder ir esse ano por conta de que as fronteiras estão fechadas, é a questão da quarentena, porque a gente sabe que quando a fronteira abrir, vai ser obrigatório fazer uma quarentena, um isolamento de 14 dias, pelo menos, né? Não sei como que vai ser, mas provavelmente vai ser exigido que seja feito esse isolamento. E aí a gente sabe que o isolamento é assim, não pode sair para nada, não pode sair para ir no mercado, não pode sair para fazer nada, nem para ir para a escola. Então você vai ter que ficar 14 dias isolado, e depois desses 14 dias você está livre para ir para a sua escola, para ir para onde você quiser. Como que... Exato. E normalmente os pais estão fazendo isso em hotéis, né? As pessoas vão ter que reservar um hotel e vai ter que se auto-isolar num hotel. A Casa Toronto, Casa Vancouver, vai disponibilizar de alguma forma que o estudante faça o isolamento ou numa casa de família, ou numa residência, ou de repente num apartamento? Vocês têm alguma previsão? Sim, com certeza. Esse é um assunto que a gente não pode fugir, né? Esse momento que a gente vem passando, fronteiras fechadas. A gente tem estudantes que já estavam no Canadá, então, não que, né, a gente vem recebendo renovações de estudantes que já estavam lá com a gente, mas mesmo assim, a gente passa por um período de baixa temporada, né? Aproveitando até o gancho, até para dividir uma informação com vocês. Aproveitando esse período de baixa, a gente está renovando todos os nossos apartamentos, tanto de residência, como dos apartamentos privativos, as casas, né? Para
preparar para quando Bom, os estudantes puderem chegar, né? Lembrando que aquele estudante que está com visto de estudo, com mais de 6 meses de estudo, esse estudante ele pode entrar. É que não está tendo voo também, é né? um pouco Parece que a Canadá difícil. está começando a disponibilizar algumas datas. Então, lembrando que aquele estudante com visto, né, que é chamado de Study Permit, ele pode entrar no Canadá. O estudante que não pode entrar é o que vai fazer um curso com uma duração menor de 6 meses, que é o E que os que entra ainda não com visto tiraram o de visto, turista. né? E os que não tiraram o visto ainda. E os que ainda não Isso, os que ainda não tiraram visto, porque né, a gente não está tendo esse serviço nesse momento. Sim. Então, a gente está aproveitando esse período, principalmente para renovar as nossas residências, os nossos apartamentos, e também para rever toda a nossa política de limpeza, de distanciamento. A gente está, né, em contato com diversos órgãos canadenses para que nos orientem também, né, como vai ser, né? A gente ouve tanto falar esse novo normal, né? E como vai ser esse novo normal? Começando pela quarentena. Então, assim que abrir a fronteira, o estudante vai poder entrar no Canadá, mas ele vai ter que cumprir 14 dias de quarentena. Isso é o que a gente sabe até o momento. Muita coisa pode mudar? Sim. Mas a informação que a gente tem até esse momento é que o estudante vai ter que cumprir esses 14 dias de quarentena, né? A Casa Toronto, a Casa Vancouver, né, nos dois destinos, a gente vai conseguir oferecer um pacote de quarentena para o estudante. Então, a gente está preparando isso para compartilhar com os nossos parceiros. A gente acredita aí que nos próximos dias a gente já vai compartilhar com vocês como que vai ser. Mas a gente vai poder sim oferecer essa opção dos 14 dias de quarentena. Uma coisa, né, a gente tem que lembrar que o estudante ele vai chegar no país, ele vai ficar 14 dias isolado. Então, o que significa isso? Isolado num quarto. Ele vai precisar que alguém disponibilize refeições para ele, toda a questão de limpeza. Então, a gente está estruturando tudo isso. É um trabalho, não é fácil, né? A gente está trabalhando como eu disse, com os órgãos do Canadá, com os nossos gestores. Está sendo um trabalho de nem a 4 mãos, um trabalho de 6, 8 mãos, né, que a gente vai gerar, né, a gente está criando todo esse projeto para orientar tanto os agentes parceiros como os estudantes naquela chegada. Mas sim, a gente vai ter família que vai receber o estudante para fazer esse período de quarentena. A gente vai ter residência estudantil, né, apartamentos, quartos isolados para que o estudante faça esses 14 dias. E o privativo também, que daí já fica um pouquinho Até mais fácil, né? Privativo é até mais fácil. Que ótimo, acho que isso também é mais uma segurança também, né? Porque se não fosse isso, o estudante ia ter que buscar um hotel, e eu sei que tem que ser hotéis aprovados pelo governo, é todo um trâmite, né? Então seria uma coisa a mais. E custo também, e o custo, né, Fernanda? A gente sabe que uma diária num hotel, assim, é bem mais caro do que se a gente pegar o custo de uma casa de família, de uma residência e dividir por dias, o valor é absurdamente mais barato do que uma diária de hotel. Então, o aluno vai economizar, ele não vai ter que se preocupar, né, com isso, porque a gente vai fazer toda a reserva e com toda a segurança. Muito bom. A gente fica aguardando, então, mais informações. Não, com certeza. Eu acredito que nos próximos dias a gente já vai poder compartilhar com os nossos parceiros, né? E vocês com os estudantes. Sim. A gente também espera muito por essa a reabertura da fronteira para que os estudantes possam voltar a viajar para o Canadá. O Canadá ele está bem à frente do Brasil. Sim. Se a gente fizer um comparativo, né, eles conseguiram muito bem controlar a doença. Ali a região de Vancouver já está quase na fase 3. Eu acredito que ainda nessa semana eles chegam
na fase 3. A gente já tem escolas retomando as aulas agora em julho. Já tenho recebido alguns comunicados de escolas que estão abrindo agora 1º de julho já. Então, a gente vê que as coisas estão retomando. Exato. Provavelmente, né, a escola vai abrir para os estudantes que já estão lá, que hoje fazem as aulas à distância, né, as aulas online. Mas eu acredito que vai haver também uma pressão para que essa fronteira reabra o quanto antes, né? Tanto das escolas, da economia mesmo do país. Então, eu tiro o chapéu para o canadense, desde o começo eles cumpriram todas as recomendações do governo, mantendo ali o isolamento. Eles conseguiram manter uma média de mais de 70% de isolamento durante o período, o pior período. Por isso, eles já estão retomando. E né? com segurança, coisa que, infelizmente, a gente não conseguiu aqui no Brasil. Exato, com segurança. Coisa que, infelizmente, aqui no Brasil a gente não conseguiu. Então, eu sempre falo, esse é o momento de planejar. E como é gostoso planejar uma viagem, como é gostoso planejar o intercâmbio. Então, vamos aproveitar esse período para planejar. A gente vê uma luz ali, uma luz bem forte no fim do túnel, que Toronto tanto Toronto como Vancouver já começa a voltar a uma rotina. Então, logo, logo, os estudantes brasileiros poderão voltar a ter essa experiência, né? Então, aproveitar esse período para planejar, para fazer bastante pesquisa, para identificar o melhor perfil de acomodação, para que logo, logo a gente volte aí a poder viajar. Tenho certeza que a gente vai voltar assim em breve e com toda a segurança, né? Que é super importante. Acho que o Canadá, igual você falou, eles são super preocupados mesmo com a segurança. Então, assim que eles se abrirem, eu tenho certeza que eles vão estar se preocupando com tudo. Então, o estudante pode ir tranquilo, seguindo as regras de segurança, de quarentena, que o Canadá não colocaria ninguém em risco, né? A gente sabe que tem uma pressão de economia, de escolas e tal, mas o país não vai colocar os seus residentes, os seus cidadãos em risco, muito menos um estudante. Então, eu acho que assim que reabrir, a gente já pode, inclusive, contar com vocês aí para essa quarentena, que eu fiquei super feliz, na verdade, porque é uma coisa que vai ajudar muito a gente nesse sentido. Com certeza. Então, vem novidades aí, visando mesmo o conforto do estudante. A gente quer que eles tenham a melhor experiência. E essa volta, né, assim que a gente conseguir voltar aí, a gente vai passar por muitas adaptações, mas logo, logo a gente entra na rotina e para continuar oferecendo acomodações com qualidade, uma assistência com qualidade para todos vocês, né, os agentes parceiros e também para todos os nossos estudantes. Tá ótimo. Obrigada, viu, Fernanda? Acho que a gente conseguiu esclarecer muitas das dúvidas, né, dos estudantes em relação às acomodações, casa de família, residência, apartamento, o que é melhor para mim. E acho que é isso. Bom fim de semana para você. Obrigada por participar aqui com a gente. Qualquer dúvida, com certeza, a gente fala com você de novo. É isso aí. Muito obrigada, né, pelo convite, pela parceria. E a gente está super à disposição de vocês e também dos estudantes. E a gente se vê em breve. Tá bom. Obrigada, Fernanda. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.